A palavra de Deus se encontra aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 27 e o versículo de número 11. Jesus perante Pilatos. Diz assim: E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja, olha o que a inveja faz, né? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: Qual desses dois quereis que eu vos solte? E eles lhe disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. Louvado seja o nome do Senhor. Pilatos era governador, era a autoridade maior, era o responsável pela condenação ou então pela libertação de Jesus Cristo. Se bem que Jesus, ele veio a este mundo exatamente para viver aquele momento. Deus o enviou para que ele pudesse dar a sua vida por mim e por você. Ele não tinha pecado, mas Deus o entregou para que ele morresse em nosso lugar. E através da sua morte, reconciliar novamente o ser humano com seu Criador, que é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pilatos, ele teve em suas mãos essa grande responsabilidade de julgar Jesus Cristo. Pilatos, ele poderia libertar Jesus ou crucificá-lo, mas ele quis também ouvir a opinião do povo. Ele quis saber do povo o que é que o povo queria. E ao pedir a opinião do povo, o povo disse: havia Jesus e Barrabás. Barrabás era um salteador, um homem terrivelmente ruim, um homem
que não se importava com a vida humana, mas apenas buscava seus próprios interesses. E a palavra de Deus diz que Pilatos, ele perguntou ao povo: qual deles vocês querem que eu solte? Porque estava próximo a Páscoa e Pilatos poderia conceder a libertação para um dos presos. Pilatos perguntou: qual deles vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Glória a Deus. E o povo disse: crucifica Jesus e solta Barrabás. Glória a Deus. Pilatos falou para eles aqui no versículo de número 24, Pilatos disse: vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando a água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Que palavra dura! Que palavra dura aquele povo pronunciou naquele momento. Uma palavra impensada, uma palavra que poderia ter sido evitada, porque até hoje o povo de Israel sofre por causa dessa palavra. Porque eles falaram para Pilatos que o sangue dele, Pilatos lavou as mãos. Lavou as mãos no sentido de se inocentar. Ele quis dizer: eu não tenho culpa desse homem ser crucificado, eu lavo minhas mãos. Então, eles falaram para Pilatos que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E olha que palavra, que até hoje esta palavra, ela está sobre o povo de Israel. Quantas guerras, e quantas tribulações, quantas mortes, quanta destruição, porque simplesmente, ao pronunciar esta palavra, eles deram uma abertura para que o sangue que foi derramado de um inocente, de Jesus Cristo, Deus pudesse mais tarde requerer também das mãos deles. Apesar que a morte de Jesus foi algo que Deus, foi algo que preparado por Deus, foi algo que Deus quis que acontecesse, porque se ele não morresse em meu lugar, em seu lugar, nós não teríamos direito a uma vida eterna, nós jamais poderíamos ser salvos, jamais poderíamos morar com Jesus. Mas essa palavra que eles pronunciaram exatamente naquele momento serviu como uma espécie de uma maldição para eles, porque eles não sabiam que se tratava do Filho de Deus, eles não sabiam que Jesus Cristo era e é o Filho de Deus. Então a palavra do Senhor diz que Jesus, ele foi levado ao matadouro. Isaías disse que ele foi levado ao matadouro como um cordeiro mudo. Está lá em Isaías 53. Como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro, ele não abriu a sua boca. Louvado seja o seu nome. Ele não tinha pecado, mas ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por toda a humanidade, por todo pecador. E feliz é o pecador que tem, durante esse tempo que está vivendo aqui na terra, o pecador que tem a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Pilatos teve Jesus ali na frente dele, e ele foi a pessoa que condenou Jesus. Imagine quando Pilatos se encontrar com Jesus, como é que vai ser, né? Quando ele falou: o que farei de Jesus chamado Cristo? O povo falou: crucifica-o. Pilatos tinha que concordar com o povo, né? Porque senão ele ia ficar mal diante das pessoas. Então aquele medo que as pessoas têm de ficar mal diante dos outros, porque um quer uma coisa, outro quer outra. Então, muitas vezes os governantes e aqueles que têm autoridade sobre o povo quer fazer a vontade do povo, esquece de fazer antes a vontade de Deus. Apesar que naquele caso, mesmo Pilatos pensando que estava fazendo a vontade do povo, mas ele estava fazendo a vontade de Deus, porque Deus permitiu que acontecesse a crucificação de Jesus e permitiu que Jesus desse a sua vida em nosso favor. Glória a Deus. Mas Pilatos, como era governador, ele era a maior autoridade ali,
e ele não quis ficar mal perante aqueles que estavam com ele naquele momento. Ele não quis ficar mal perante o povo, porque ele dependia do povo para governar. Mas só que ele não teve conhecimento e não soube que ele mandou crucificar Jesus. Então, com certeza, um dia ele vai ter que comparecer perante Jesus Cristo. Que a palavra de Deus diz que todo ser humano vai ter que comparecer perante o Senhor. Todo joelho vai se dobrar perante o Senhor. Está lá na carta de Paulo aos Filipenses. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque o ser humano, quando ele exerce alguma autoridade, muitas vezes ele pensa que ele é a única autoridade, que ele pode fazer e desfazer da maneira como ele quiser. Mas nós temos uma autoridade que está acima de todas as coisas. E esta maior autoridade que está sobre nós, que está sobre a terra, sobre o céu e até sobre o inferno, chama-se Jesus Cristo. Ele tem nas mãos a chave do inferno. Ele tem nas suas mãos todas as chaves, que abre e que fecha. Louvado seja o seu nome. Então nós temos que entender que o nosso Deus, através de Jesus Cristo, ele está acima de toda e qualquer autoridade, acima de toda e qualquer potestade, principados e dominadores. Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque a palavra de Deus diz que quando Pilatos perguntou para Jesus, Pilatos perguntou para ele: olha, és tu o rei dos judeus? Jesus disse para ele: tu o dizes. Mas Jesus não falou nem sim nem não. Apenas disse: tu o dizes. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ele ficou pensando: poxa, ele não falou nada. Ele não diz nem que sim, nem que não. Se ele era ou não era o rei dos judeus. Ele era e ele é. Só que os judeus, segundo a palavra que está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, diz que ele veio para o que era seu, para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E graças a Deus, porque eu recebi Jesus. Se você também receber Jesus, você vai ter o direito de ser chamado filho, filho de Deus, filho do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque é através da nossa fé, é através de receber Jesus como nosso Salvador, é que nós adquirimos a oportunidade, adquirimos essa coisa tão tremenda que é o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Que Deus te abençoe, guarde esta palavra no seu coração. E não troque Jesus por nada, você que já tem Jesus no seu coração, você que já aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, não perca ele por nada, não desista dele por nada, não troque ele por nada, porque o adversário da nossa alma, ele gosta de oferecer seus pratos, que aos olhos parecem maravilhosos, sabe? Mas que a gente sabe que, como diz a palavra de Deus lá no livro de Provérbios, que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deste caminho é morte. Então, existem caminhos que aos olhos dos homens parecem ser muito bons, maravilhosos, mas o fim destes caminhos é morte. O povo escolheu Barrabás para ser solto. E o povo escolheu Jesus para ser crucificado. E eu te pergunto, qual tem sido a sua escolha? Você tem escolhido quem? Você tem escolhido Jesus para estar dirigindo a sua vida, para estar habitando na sua vida? Ou você tem escolhido as coisas que este mundo oferece? Ou você tem escolhido os prazeres deste mundo e tudo aquilo que o mundo oferece?